Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Dani e no vídeo de hoje a gente vai continuar desenvolvendo aquela aplicação que a gente começou a desenvolver, né, no vídeo passado. Para quem não se lembra, no vídeo passado a gente fez a parte do nosso back-end, começamos a desenvolver algumas coisas do nosso back-end, o cadastro de usuário, o cadastro de sessão, né? E no vídeo de hoje a gente vai desenvolver uma parte do front-end em React e aprender alguns conceitos dentro do React, tá bom? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o nosso projeto, né? E dentro do React existem algumas formas da gente poder criar esse nosso projeto, tá? A gente pode criar ele, vamos dizer assim, totalmente do zero e criando os arquivos manualmente, tá? Ou a gente pode utilizar alguma ferramenta que nos auxilie para essa criação, tá? No caso, a gente vai utilizar uma ferramenta que foi criada pelo próprio Facebook, que vai nos ajudar a criar toda a estrutura de um projeto que a gente precisa, tá? Por quê? O React, ele precisa de algumas configurações para ele poder rodar no nosso browser, tá? Embora ele seja uma biblioteca, né, em JavaScript, que cria a interface de usuário, como tá aqui, ele utiliza algumas coisas, alguns mecanismos dentro dele, que a gente precisa fazer com que o nosso browser consiga interpretar esse nosso código, tá? Então, a gente precisa de alguns tradutores para fazer com que o nosso código seja legível para o nosso browser. E esse carinha aqui, ó, que o próprio Facebook criou, é o Create React App, ele já cria um projeto totalmente estruturado para a gente só dar um start nele, tá bom? Então, como que a gente vai utilizar esse Create React App? Bom, a gente pode instalar ele globalmente na nossa máquina, tá bom? Ou a gente pode utilizar pelo npx, que vem dentro do npm, tá? No meu caso, eu tenho ele já instalado globalmente no meu terminal, beleza? Eu vou deixar esse site aqui também, o GitHub do Create React App, se você quiser dar uma olhada mais a fundo. Mas o que a gente vai fazer? Bom, vindo aqui no meu terminal, eu vou basicamente dar um create, -react, -app e vou colocar o nome do projeto que eu quero criar, tá bom? Deixa eu aumentar aqui, aumentar aqui a fonte. Perfeito, acho que fica melhor aí para você visualizar. Bom, feito isso, eu vou dar um Enter para ele criar o meu projeto. Opa, vou dar um Ctrl C aqui, porque eu escrevi front-end, né? Front-end. Pronto, agora sim. E ele vai criar o meu projeto, né? Percebe que ele está instalando um monte de dependência que ele vai utilizar para criar, tá? Outra coisa que, se você quiser passar um template para ele, você pode passar. Por exemplo, se você for criar um projeto em React que você vai utilizar TypeScript, você consegue facilmente passar para ele já criar a estrutura utilizando o TypeScript, tá bom? Como aqui a gente está aprendendo no JavaScript, a gente não vai passar nenhuma informação para ele, somente dessa forma, beleza? E vamos esperar ele terminar aqui de instalar para a gente continuar. Talvez no seu, se for a primeira vez, ele possa demorar um pouquinho, tá? Até baixar todas as dependências. Perfeito. Agora que ele terminou de criar o nosso projeto, a gente pode... Ele dá aqui algumas sugestões, né? Pra gente. E a gente vai acessar essa nossa pasta utilizando o CD. E eu vou abrir ele aqui dentro do meu VS Code, tá bom? Então, aqui ele abriu pra mim. Só arrumar aqui, pronto. Perfeito. Aqui a estrutura que ele cria pra gente é teoricamente bem básico, tá? Então, a gente tem um package JSON, tá? Que ele já cria automaticamente pra gente. Que ele já coloca aqui as dependências, a versão do nosso projeto, o nome do nosso projeto, né? E ele já cria alguns scripts pra gente, tá? Então, ele já tem aqui, ó, são 4 scripts que ele cria pra gente, que a gente vai utilizar para rodar o nosso projeto, tá? Dentro da pasta public, a gente tem alguns arquivos, né? A gente tem um index.html que a gente vai entender como que funciona. E a gente tem aqui também a nossa pasta source, tá bom? Pra gente começar entendendo e começar colocando a mão na massa, a gente vai excluir alguns arquivos, tá? Então,
Dentro dessa pasta public, o único que a gente vai deixar é esse index.html, tá? Depois a gente já vai ver por quê. E a gente vai apagar também aqui dentro dessa source todos os arquivos, só que a gente vai deixar esses dois. A gente vai deixar o app.js e o index.js, tá? Então, vamos deletar todos. Perfeito. Aqui, ó, no index.html, a gente vai também excluir algumas coisas que a gente não vai utilizar, tá? Então, a gente vai excluir da linha 12 até a linha 26, da 18 até a 27, a linha 5 também a gente pode excluir. Perfeito, o resto a gente pode deixar, tá? A gente vai vir também aqui no nosso app.js, vamos excluir a linha 2 e a 3. Vamos excluir da linha 2 até a 21, tá? E vamos criar apenas uma div. Vou salvar aqui. Aqui no meu index.js, eu vou excluir da 14 até a 17, tá? Porque são configurações que a gente não vai precisar. Excluo essa de service worker e esse index.css, tá? Veja que já não tem mais nada em vermelho, né? E aí eu vou rodar o nosso projeto pra gente ver o que tá acontecendo até agora. Então, vou dar um yarn start, que é o script que ele já criou pra gente dentro do nosso package.json, tá bom? Espero ele abrir aqui. Ele vai abrir automaticamente pra gente uma página, tá? E ele terminou de carregar aqui, ó. Percebe que aqui no nosso terminal ele vai dar um caminho pra gente local, né? E um dentro da nossa rede. E aqui a gente vê que não tem nada, porque a gente não colocou nenhum código, perfeito? Vou fechar aqui o meu terminal e agora a gente vai começar a entender o que está acontecendo aqui. Bom, para quem conhece o HTML, sabe que quando a gente vai trabalhar, né, numa página HTML, a gente está trabalhando com elementos, né? E a gente tem a DOM, que é a árvore de elementos dentro de uma página HTML, tá? Aqui que acontece? A gente tem essa biblioteca que é o React DOM, que ele vai lidar, ele vai trabalhar com toda a nossa árvore de elementos, tá? E o que ele está fazendo aqui? Bom, se a gente for olhar na documentação do React, a gente vai ver que eu preciso partir de um ponto inicial, né? Eu preciso que o meu código esteja dentro de algum lugar. E onde que é esse lugar? O React, ele entende como esse react.dom.render, tá? E vai entender que tudo que tiver aqui dentro do nosso render vai ser o nosso código, tá bom? Então, só pra gente entender como funciona, eu vou apagar isso daqui e vou fazer do zero aqui pra gente entender o que tá acontecendo, tá? Então, pego o meu react.dom.render, tá? E esse meu render, ele vai receber duas propriedades, tá? A primeira vai ser o meu componente e a segunda vai ser para onde eu quero enviar esse meu componente, tá? Ou seja, ele vai pegar tudo que eu estiver escrevendo e ele vai enviar para algum lugar para onde ele está colocando, tá bom? Lembra que a gente falou que o React, ele trabalha com HTML, né? Então, o browser, ele entende HTML, tá? Se a gente for pegar aqui, ó, dentro do nosso index, a gente tem uma div aqui que ela tá meio que solta, né? E por que essa div tá aqui? Afinal, ela não tem código nenhum, não tem nada, ela só tem um ID, tá? E ela tem um motivo que é o principal por ela tá aí. A gente vai colocar todo o nosso código que a gente escrever, todo o componente, HTML, enfim, a gente vai colocar aqui dentro dessa div root, tá? Só que a gente não vai colocar, escrever aqui, né, fazer, se fosse numa página de site, a gente colocaria as informações aqui, né, enfim, a gente não vai colocar dessa forma, tá? A gente vai fazer com que o nosso index, ele deu erro ali, mas não se preocupa, a gente vai fazer com que essa nossa div, ela receba o componente, tá? Então, como que a gente faz? A gente coloca aqui como segundo parâmetro e utilizando o próprio JavaScript, a gente vai pegar um elemento, né? A gente tá pedindo, ó, pega o elemento que tiver o ID root, que no caso vai ser essa div, e coloque esse valor dentro dela, tá bom? Então, o que a gente vai fazer pra gente começar a entender?
eu vou colocar aqui um H1 com Hello World, tá? O famoso Hello World. E vou salvar. Perceba que ele já refletiu esse meu código aqui, tá bom? Então, o que acontece? Se a gente der um inspecionar elemento aqui, a gente vai ver que esse nosso Hello World foi inserido dentro dessa nossa div root, né? E por que isso é possível? Por causa desse React DOM.render, tá? Que tá pegando toda a nossa informação e jogando aqui para dentro dele, tá? Vou fazer uma alteração aqui e vou salvar só para vocês verem uma coisa. Olha só, no momento que eu salvo, ele já reflete essa alteração aqui. E por que isso é possível? Esse Create React App, ele tem um Live Reload dentro dele, que ele consegue verificar quando a gente faz alguma alteração e em tempo real ele já atualiza no browser, tá? Sem que a gente precisa fazer alguma configuração, colocar alguma biblioteca aqui, ele já vem por padrão, beleza? Então vamos lá. O React, ele é construído baseado em componentes, tá? Então, isso aqui é um componente, a gente pode ter um conteúdo aqui que vai ser um componente, a gente pode ter um footer aqui que vai ser um componente, enfim. Tudo que a gente fizer aqui, basicamente, vai ser baseado em componente, tá? E aqui a gente tem o nosso primeiro componente, que é o nosso app, né? Que já veio criado por padrão, tá? Eu vou querer importar esse meu app aqui dentro. E como que eu faço? Bom, os componentes aqui, eles são importados basicamente como um HTML, né? Então, se eu colocar aqui, ó, o meu app, que é o meu componente, e fechar, ele já vai funcionar, tá? Claro que aqui a gente não tem nada no app, então ele vai ficar em branco. Mas pra gente ver, ó, é a mesma forma que a gente utiliza, como se a gente estivesse utilizando um H1, uma div, tá? Isso independe. Se a gente entrar aqui no nosso app e colocar aqui, ó, primeiro componente e salvar, ele já trouxe aqui pra gente. Perfeito? Então, a gente já começa a entender um pouco do conceito do React, tá? E a gente vai começar criando, de fato, o nosso componente. Então, vou criar aqui um folder onde a gente vai colocar os nossos componentes, tá? E o primeiro componente que a gente vai criar vai ser o nosso header. Então, o que eu faço? Ó, só para você ver. Eu dou um new file, tá? Botão direito, new file, e vou colocar um header barra index.js. O que ele vai criar? Ele vai criar uma pasta e um arquivo dentro dessa pasta, tá bom? Isso é um atalho que a gente pode utilizar dentro do VS Code que nos ajuda e nos facilita bastante na criação de arquivos, tá? E por que eu coloquei header e um arquivo index dentro dele? Mais pra frente, daqui a pouco, a gente vai ver o porquê eu chamei de index o meu arquivo, tá? Claro que você pode chamar de header.js, enfim, você cria da forma como você deseja, tá bom? E aqui eu vou começar criando o meu componente. Todo componente, ou a maioria dos componentes que a gente criar, ele vai ser uma function, tá? Claro que eu posso criar uma constante, enfim. Mas por enquanto aqui a gente vai entender como uma function. Então, eu dou um function, o nome do meu componente, tá? E aqui embaixo eu dou um export default e o nome do meu componente. Perfeito. Claro que eu tô exportando aqui embaixo, né? Mas eu poderia fazer o export direto aqui, tá bom? Mas eu costumo utilizar o export aqui, que eu acho que fica mais claro o código. Bom, todo o nosso componente, ele tem que ter um return dentro dele, né? Que vai retornar alguma coisa. Então, dentro do nosso return, a gente vai colocar todo o nosso HTML que a gente quer retornar, tá bom? Então, só pra gente testar, eu vou colocar um H1 aqui e vou colocar como header, tá bom? E vou salvar. Perceba que ele deu um erro aqui, né? Falando que o React precisa estar no escopo usando o JSX. E por que ele dá esse erro? Bom, todo o meu componente que tem HTML dentro dele, eu preciso importar o React, tá? Por mais que eu não use explicitamente o React, não dê um ponto e utilize alguma função dele, eu preciso importar ele,
beleza? E aí ele já para de dar o erro. Perfeito. Agora o que eu vou fazer, eu vou importar esse meu header aqui dentro do meu app, tá bom? Então eu venho aqui e dou um import header from, eu vou na minha pasta components e vou na minha pasta header. E perceba que eu não coloquei aqui, ó, o meu index, né? Que é o arquivo que tem o meu componente. E por que isso? Porque quando eu tenho um arquivo index dentro de uma pasta, eu não preciso colocar a referência dele, tá? Porque o React, ele automaticamente já sabe que o arquivo que eu quero importar é o meu index, beleza? E vou substituir toda essa minha div pelo meu componente header. É onde a gente vai começar a ver a componentização. E aqui ele já traz aqui, ó, o nosso header, tá bom? Só para você ver que ele tá pegando de fato aqui, já começa aqui a referenciar o nosso header, tá bom? Então agora, o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a estilizar o nosso header, tá bom? Pra gente ver como que a gente utiliza também um CSS dentro dele. Tem algumas formas da gente utilizar CSS, que pode ser da forma mais pura, né, utilizando CSS puro, porém a gente pode também utilizar algumas bibliotecas de estilização que nos ajudam para criar, tá? Eu particularmente gosto muito de utilizar o Styled Components, que facilita muito. Mas como aqui a gente quer aprender um pouco mais alguns outros conceitos do React, então eu vou utilizar o CSS puro mesmo, tá? E vou criar aqui um styles.css, perfeito? Só que antes da gente começar a criar a estilização desse componente header, eu vou fazer uma estilização global, tá bom? Então, vou colocar aqui um global CSS. E aí, o que eu vou começar a fazer nesse global CSS? Eu quero tirar toda a estilização que tem padrão que já vem no HTML, tá? Então, eu começo aqui estilizando, tirando toda a margem, tá? Tirando todo o padding. E vou dar um box size border box, tá bom? Venho aqui, vou tirar também algumas coisas do meu HTML body e do root, tá? Posso tirar também a margem aqui. E vou definir, vou definir a altura como sendo 100%, tá bom? Para ele pegar a altura inteira. Bom, basicamente o que eu preciso por hora é isso daqui. E agora eu preciso importar esse meu CSS dentro do meu app. Então, como eu faço? Ó, é bem simples. Eu dou import ponto barra global.css, né? Se eu salvar, ele já tirou para mim toda a margem, perfeito? A estilização tá funcionando aqui, tá? Agora a gente vai voltar lá pro nosso header. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, para a gente já não esquecer, vou importar esse meu styles.css, tá? E agora a gente vai começar estilizando esse nosso header. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, como a gente está trabalhando com o header, então eu vou colocar direto o header do próprio HTML, tá? E qual que é a ideia? A ideia é que aqui a gente tenha o menu da nossa aplicação. Então, o menu, ele precisa de alguns links, tá? Então, a gente vai utilizar o href aqui mesmo. Vou duplicar esses links e a gente vai ter um login. A gente vai ter um cadastre-se. E a gente pode ter também uma home, né? Só vou mudar aqui a ordem e vou salvar. Perceba que ele já criou aqui para mim, né? Totalmente sem estilização. E agora, de fato, a gente vai começar a nossa estilização, tá bom? Então, venho aqui no meu Styles, começo criando o meu header e já vou começar dizendo que eu quero que ele tenha uma largura total, né? Do 100%, para ele ocupar, de fato, toda essa minha largura aqui de cima, beleza? Eu vou começar também dizendo que eu vou utilizar o display flex, tá?
E o Display Flex é uma propriedade que a gente tem dentro do CSS que ajuda muito na hora da gente criar um layout. E aqui a gente tem alguns sites que eu já deixei separado que a gente pode entender um pouco mais sobre o conceito de Display Flex, tá? Flexbox, tá? E eu vou deixar esses links aqui na descrição do vídeo, porque se eu for falar, né, sobre essa propriedade, a gente vai tomar um tempo a mais, tá? Então, vou deixar isso como uma lição aí de casa, mas é muito poderoso o que a gente consegue fazer com o Display Flex, tá bom? E aí, eu vou voltar aqui para nossa aplicação. Perfeito. O que eu vou fazer também, eu vou dar um distanciamento, né, desse meu header. Então, vou dar uns 30 pixels de distanciamento, tá? Só para ele ficar um pouco mais distante aqui. Perfeito? Posso também dar uma altura máxima para ele, de uns 40 pixels. E também já vou colocar um background nele. Deixa eu ver, colocar um background preto. Vou diminuir só um pouquinho ele. Deixar assim. Pronto, perfeito. Agora o que a gente vai começar a fazer é estilizar o nosso A, né? Que se você olhar aqui, não dá pra ver nada. Por mais que eu dê um Ctrl mais aqui, não dá pra gente ver nada, né? Então, vou começar aqui, ó, header, estilizar o A, vou começar mudando a cor para um branco, pra gente começar a ver. Perfeito. Outra coisa que eu vou fazer é tirar essa linha de baixo, tá? Então, dou um text decorator, none. Perfeito, já tirou a linha. Vou dar um espaçamento entre os elementos, tá? Vou dar um espaçamento de 10 pixels, tá? Por que eu coloquei esse 0? Porque eu não quero que ele dê espaçamento em cima nem embaixo, eu só quero que ele dê dos lados, tá? Então, eu posso colocar... Se eu colocar somente duas propriedades aqui dentro do padding, ele entende que a primeira é referente em cima e embaixo, e a segunda é da direita e da esquerda, tá bom? Vou aumentar aqui meu font size. Vou mudar também meu font family. Eu gosto sempre de ir salvando para eu ver como que tá. Perfeito. Claro que a gente pode melhorar bastante coisa aqui, mas vamos deixar assim por enquanto. Uma outra coisa que eu vou fazer eu quero que quando a gente passa o mouse em cima, ele mude levemente de cor, né? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso usar essa minha propriedade hover, tá? E dar uma outra cor pra ele, tá? Vou dar um cinza, cinza clarinho. Então, ó, é que ele tá muito clarinho, então a gente não percebe, né? Então, vou colocar só uma outra cor pra gente ver que de fato tá ocorrendo, tá? Perfeito. Ó, ele muda de cor, tá bom? Claro que isso aqui tá muito escuro, então vou mudar aqui. Perfeito. Assim já tá bom, já dá pra gente brincar, né? Eu acho que aqui por hora tá bom, né? Agora a gente precisa começar a desenvolver os nossos outros componentes, tá? Então, a gente vai começar desenvolvendo o componente de cadastre-se, beleza? Então, vamos lá. Vamos criar um componente register. Beleza? Então, a gente vem aqui, ó, já importa o React. A gente já aprendeu que não pode ficar sem essa importação. Vamos criar o nosso componente, né? Register. Dou já um export default register aqui. Perfeito. Vou colocar aqui um H1 register só pra gente ver como que vai funcionar. Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer agora é já importar esse nosso componente dentro do nosso app, tá bom? E aqui a primeira coisa que a gente vai aprender aqui. Bom, como que eu faço para importar esse meu register aqui dentro? Teoricamente, seria só a gente copiar ele e colocar aqui, né? Mas olha só, se a gente colocar um do lado do outro e salvar, ele dá erro. Por quê?
o React, ele precisa que tenha uma casca, né? Digamos assim, a gente precisa que se há mais de um elemento, ele exige que você tenha uma casca por volta desses elementos, tá? Então, o que isso quer dizer? Eu preciso ter alguma coisa que englobe esses dois elementos. E no caso, eu vou colocar aqui uma div, beleza? Se eu salvar, ele volta a funcionar e o nosso register tá aqui, tá bom? Só que olha só, se eu der um inspecionar elemento aqui, eu vou ver que ele criou essa minha div, né? Que no caso é essa daqui. Só que eu queria que esses meus dois elementos estivessem logo abaixo desse root. Será que é possível fazer isso? Sim, é possível. E olha só como que eu faço. Aqui no React a gente tem uma propriedade chamada fragments, que é o quê? Se eu tirar essa div e deixar somente assim e salvar, ele continua funcionando e ele trouxe nossos dois elementos logo para baixo, beleza? Então, o fragment a gente vai usar bastante também na criação dos nossos componentes. Agora a gente vai começar estilizando o nosso register aqui, tá bom? Eu vou começar, nesse caso, eu coloco uma div por volta dele, tá? E eu vou colocar uma div com uma class name container. E olha só que engraçado, aqui ele já criou pra gente um class name, tá? Pra quem conhece um pouco de HTML, sabe que no HTML puro, pra gente referenciar uma classe, a gente utiliza o class, né? Só que como class aqui dentro do React, ele já é uma palavra reservada pro React, então a gente tem que utilizar o class name, perfeito? Vou criar também o meu arquivo de estilização, tá? E já vou importar. Port.styles.css. Perfeito. Então, vamos pensar aqui. A gente precisa, se a gente for abrir aqui o nosso back-end, deixa eu abrir aqui, a gente tem aqui os campos que a gente precisa passar para ele, né? Então, ele precisa ter um name, e-mail, username, password e phone. Deixa eu só copiar aqui pra gente não esquecer. Volto aqui pro meu front-end e vou colocar ele aqui só pra gente não esquecer o que a gente tem para cadastrar, tá? Então, como a gente está cadastrando um formulário, eu posso criar aqui um form, né? Dentro desse form, a gente vai ter as estruturas para cadastrar, tá? Então, como é que eu costumo fazer? Eu costumo criar uma div, tá? Que pode ser uma div, row, e aqui eu coloco o spam, que vai ser a minha label, e costumo colocar um input, tá bom? Então, eu vou começar a colocar aqui todas as propriedades, tá? Então, ele vai ter um nome, vou copiar aqui e colar. Beleza. Ele vai ter um nome, ele vai ter um e-mail, tá? Vai ter um username, um password e o telefone, tá? Se eu salvar, ó, ele já vai mostrar aqui pra mim os meus campos, beleza? E também eu preciso ter o quê? Um botão, né? Pra ele cadastrar. Então, vou colocar aqui, ó, um botão. Cadastrar, tá bom? Salvo, ele tá sem estilização nenhuma. Então, vamos começar a fazer a nossa estilização, tá? Começo aqui, criando a nossa class, né? O nosso container, que vai referenciar a nossa classe. Vou dizer que ele é um display do tipo flex, tá? Eu vou dizer para ele que ele vai ter uma altura máxima de 100 pixels, de 100%, tá? Que ele vai pegar toda a nossa altura aqui, por enquanto. Eu posso dizer que ele vai ser, a direção dele vai ser column, tá? E por enquanto eu acho que no container a gente pode ficar dessa forma, tá? Vamos estilizar aqui o nosso form. Eu vou querer dar uma largura máxima para ele, colocar aqui 600 pixels, beleza? Vou colocar uma border só pra gente ver o que tá acontecendo aqui, tá? Então, ó, de fato ele tá criando pra gente o nosso CSS, beleza?
vou dizer aqui dentro dele que eu quero que os itens dele seja com a direção de column, tá? Vou falar claro que ele é um display flex, beleza? Vou pedir para ele alinhar para mim os itens no centro, tá? E alinhar também o conteúdo no centro, perfeito? Deixa eu ver o que mais que a gente pode fazer. Aqui. A gente tem o nosso container e a gente tem o nosso form, tá? Dentro dele, a gente tem as nossas linhas, né? A gente tem as nossas divs row. Então, vamos começar. Container form row. Display flex sempre. Já deu uma mudada ali, né? E aqui eu vou falar para ele que a direção vai ser do row, tá? Vou definir uma altura para essa minha div, tá? Então, ó, percebe que ela já começa a mudar algumas coisas, mas a gente vai ver daqui a pouco. Vou definir que a largura máxima vai ser 100%, tá? Para ele não passar desse meu form, beleza? Vou alinhar os meus itens, align items no centro, beleza? E agora eu vou pedir para ele justificar os conteúdos, dando um espaço entre eles. Então, percebe, ó, cada um vai ficar de um canto, né, do meu formulário, beleza? E vou dar um padding para ele de 10 pixels e 20 pixels. Perfeito? Ele já começou a ter uma diferença, né? Aqui o que eu posso fazer é... eu vou querer que o meu formulário fique um pouco distante, tá? Então, vou colocar aqui uns 40 pixels, só pra gente ver, desculpa. Meu container aqui, ó, só pra gente ver, ó. Já deu um espaçamento aqui pra gente visualizar melhor, tá bom? O que a gente vai começar a estilizar agora são os itens que a gente tem, tá? Então, a gente vai começar pelo span e depois a gente vai pro input e pro button. Então, venho aqui, container form.row e vou estilizar o meu span. Eu quero que ele tenha uma altura mínima de 100 pixels e um font size de 18 pixels, tá? Vou salvar aqui, ó, já deu uma estilizada. E eu vou querer mudar a fonte dele também, tá? Mas eu vou utilizar uma propriedade que a gente tem aqui, ó, dentro do Fonts Google, tá? Que a gente consegue escolher fontes para a gente importar dentro do nosso código, tá? Então, é só você procurar aqui pela fonte que você quer, beleza? Clica na fonte, você vai ver os estilos disponíveis que tem, dá um select this style, aí vai vir aqui, ó, em embed e import, tá? E vai copiar tudo que tiver dentro desse @import, beleza? Aí você vai colar tudo isso como a primeira coisa que você tiver aqui no seu CSS, beleza? E aqui ele já dá também uma forma de você utilizar ele, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro do meu código, aí eu vou voltar aqui, ó, vou salvar pra gente ver, opa, vou salvar ele aqui pra gente ver, ó, ele já mudou, tá? Vamos ver aqui se ele tem alguma... Vou copiar esse daqui, tá? Que aquele itálico não curti muito. Eu venho, copio e colo. Perfeito. Já começou a dar uma outra cara pro nosso código, tá? Então, esse negócio do Google aqui, esse fontes do Google, ele é muito bacana pra gente colocar dentro do nosso código, tá? Feito isso, a gente já estilizou o nosso span e vou começar estilizando o nosso input, tá? Então, eu vou começar já definindo que eu quero que ele tenha uma altura de 40 pixels, tá?
Vou definir que eu quero que ele pegue a largura de 100%, beleza? E aí, olha só que engraçado. Ele já pegou tudo isso. Por quê? Lembra que a gente definiu aqui a altura do span como... a largura do span como 100%? Como 100 pixels? Então, o span, ele vai ter os 100 pixels. E aí, digamos que a partir daqui é onde começa o input. Então, a gente tá falando pra ele, ó, pega tudo que... todo o espaço que você tem e cria o teu conteúdo dentro dele, tá bom? Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver que ele coloca uma borda por padrão, tá? Que é o outline. Então, a gente vai tirar o outline e vai colocar como none. Se a gente salvar, ele já tirou isso, beleza? A gente vai dar um padding de 10% nele. Por quê? Olhando aqui, clicando, ele tá bem justo aqui da borda, tá? Se eu salvar isso aqui, ele já dá um distanciamento, beleza? E vou aumentar o fonte dele para 15 pixels. Beleza, perfeito. O que a gente vai estilizar agora é o nosso button, tá? Para finalizar essa parte. Então, vou vir aqui, Form Row Button. A gente vai começar dizendo... Como a gente está trabalhando com flex, com display flex, a gente tem uma propriedade muito bacana dentro dele, que é o quê? Eu quero que esse botão, ele ocupe a largura completa que tem aqui. E como que eu falo para ele? Se eu falar para ele, ó, deixar ele como flex 1, ele já ocupa a largura total, tá? Então, uma propriedade bem bacana que o display flex ele tem. Vou dar um height de 40 pixels, tá? Vou dar um background para ele. Posso colocar aqui, ó, 8AC2AB, tá? Coloco uma color branca e um font size de uns 18 pixels, vamos ver. Show de bola. Uma coisa que a gente pode fazer também aqui, ó, se eu criar um border radius, vou colocar uns 2 pixels, ele mudou levemente a borda dele, tá? Vou colocar uns 5 pra gente, ó, então a gente consegue criar esse border aqui dentro dele, tá? E uma coisa que eu vou querer fazer é que quando eu passe o mouse em cima, ele dê uma mudada na cor dele. Então, eu posso usar essa propriedade aqui, ó, container, né? Vou copiar exatamente o que tá na linha de cima e coloco a propriedade hover nele, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou copiar esse meu background e vou procurar aqui uma cor que seja um pouco mais clara que essa. E aí, ó, quando eu passo o mouse, ele muda de cor, beleza? O que a gente pode fazer aqui é criar, dentro do nosso register, né, aqui no formulário, a gente colocar um H2, H2, falando que esse é o cadastro de usuário, tá? E aí, a gente vai estilizar também esse H2, que tá dentro do nosso form. Volto aqui, vejo uma posição para colocar ele, vou colocar aqui. Container form H2, né? Eu vou falar que ele tá utilizando o display flex, beleza? E vou pedir para ele justificar o meu item no center. Deixa eu só ver se é... essas propriedades aqui eu sempre me confundo de justify content no center, beleza? E ele já vai ajustar no center. Vou pedir para ele dar um padding no topo, tá? Um padding só no topo, de uns 10 pixels. Beleza, perfeito. E agora o que eu posso fazer, se eu quiser, ó, eu posso colocar um border aqui também, ó. Posso colocar, sei lá, essa cor aqui, ó. E aí ele já fica com essa borda. Se eu quiser colocar só embaixo, posso colocar um border bottom. Beleza? Acho que fica bacana aqui. Vou colocar uma outra cor, claro. De repente essa daqui. Show de bola. E agora eu vou mudar também, vou colocar essa fonte Roboto aqui. Meu H2. Perfeito. Se eu quiser mudar também essa cor aqui,
que a gente tá mudando, vamos mudar, né? Colocar um pouquinho mais escuro. Isso daqui é que eu tô usando é uma extensão, tá? Do VS Code, que é o Color Highlight, que ele permite a gente ter permite ver a paleta de cores aqui dentro, tá bom? Ainda ficou bem claro aqui, vou mudando aqui mais um pouco. Beleza. Depois a gente acabou ficando quase parecido com o preto, mas tranquilo. Bom, a estilização, ela tá boa, né? O que a gente poderia fazer nesse caso, se a gente quisesse, tem uma propriedade também aqui dentro do CSS que se chama Box Shadow, tá? O que é esse Box Shadow? Eu vou abrir aqui esse primeiro site que apareceu aqui pra gente. E o Box Shadow é essa bordinha aqui por volta, tá? Esse site é até bacana, que a gente pode, se a gente não sabe usar as propriedades, a gente pode dar uma brincada aqui nele, né? E ver algumas coisas que ele tem. Né? E aí o que eu vou fazer? Ele retorna um código pra gente, tá? Que é só a gente copiar e colocar dentro da nossa estrutura, tá? Então, vou colocar aqui dentro do nosso form. Vou salvar e vejo como ele ficou. Claro, ficou bem forte, né? Mas aí aqui a gente pode vir e mudar ele, tá? Então, vou mudar ele para um mais clarinho. É interessante que ele já cria estrutura pro Mozilla Firefox, né? Já tem tudo, umas estruturas aqui, beleza? Eu vou deixar também na descrição do vídeo. Claro, isso não seria necessário, mas ele dá uma... A gente consegue, né, mudar algumas coisinhas aqui dentro dele, beleza? Se a gente for olhar aqui, uma coisa que tá acontecendo é que ele tá colocando essa barra scroll, né, na nossa página. E por que isso tá acontecendo? O nosso container, ele tá com altura máxima de 100%. Mas o que acontece? Se a gente vier aqui, ó, inspecionar o elemento, a gente vai ver que ele tem um header, né, em cima dele. E aí, o que tá acontecendo? Ele tá pegando o 100%, e ele não tá excluindo esse header, né? E se a gente for ver aqui, ó, o header ele tem 60 pixels de largura, de altura. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Um macete legal que o CSS tem é o quê? A gente pode fazer um cálculo, né? E eu vou falar assim pra ele, ó. Eu quero que você pegue o 100% menos os 60 pixels do seu componente acima, né? E aí, se eu salvar, ó, perceba que ele já removeu... Opa, 60 pixels. Ele já removeu esse meu scroll, tá bom? Então, vou deixar isso daqui, que é bacana a gente conhecer ele. Bom, agora dando continuidade aqui, né, no nosso cadastro, o que a gente vai fazer agora é acessar a nossa API, né? Então, lembra que a gente tinha desenvolvido aqui o nosso back-end, né? A gente criou aqui a rota para cadastro, tá? E o que a gente vai fazer é acessar essa rota aqui, enviando os nossos dados, perfeito? O que a gente precisa fazer aqui no front-end? Para começar, a gente precisa instalar uma dependência, né? Que vai nos ajudar a fazer esse acesso para o nosso back-end, tá? E aqui a gente vai instalar a biblioteca Axios. Então, é uma biblioteca muito boa para a gente fazer esses acessos a API externas, tá bom? Então, vamos esperar instalar aqui. Ela já terminou de instalar, tá? Se a gente vier aqui, ó, no GitHub do Axios, a gente vai ver todas as possibilidades que a gente pode utilizar ele, né? Então, aqui eu tenho um post, eu tenho o meu get aqui, algumas outras coisas, tá? O que a gente vai começar a fazer aqui para criar pra gente começar a utilizar o Axios? Eu vou fechar, né, todos os outros, inclusive esse, e eu sempre costumo fazer o quê? Eu crio uma pasta services, tá? Dentro dessa minha pasta, eu vou colocar um API.get
api.javascript, tá? O que eu vou fazer aqui dentro do meu api.javascript? Primeira coisa que eu vou fazer é importar o Axios, beleza? Aqui, ó, o que eu costumo fazer também é criar uma constante que vai criar uma instância do Axios pra gente, tá? Então, aqui dentro eu tenho alguns parâmetros que eu posso passar, né? Eu posso receber todos esses, tá bom? E o que a gente vai utilizar é esse base URL. E aqui eu coloco a URL do meu back-end. Localhost 2.3333, que é a nossa URL. E depois aqui eu dou um export default API. Pronto, por enquanto é somente isso que a gente vai utilizar, tá? Agora eu vou importar esse meu API aqui dentro do meu register, tá? Pra gente poder utilizar ele. Então vou deixar por aqui por enquanto e vou importar o nosso API de dentro de /services API. Perfeito. Show de bola, já tá importando o nosso API. Vou voltar aqui pro nosso formulário, beleza. Só que agora a gente precisa pegar esses nossos dados daqui do nosso formulário, né? Porque até então a gente criou nosso formulário, a gente criou o nosso botão, né? Mas a gente não tá fazendo nada com esse formulário. Então, antes da gente entrar aqui no conceito do Axios, a gente precisa aprender basicamente duas funcionalidades que tem dentro do React, tá bom? Se a gente for olhar aqui na documentação, a gente vai procurar aqui, ó, por hooks, tá? Esses hooks, eles foram adicionados aqui, ó, a partir da versão 16.8, né? E como ele diz, ele permite que você use estados e outros recursos do React sem escrever uma classe. Ou seja, perfeito para o que a gente precisa, tá? Então, são basicamente funções que a gente utiliza para manipular os nossos dados sem que a gente precise escrever classes e algumas outras funcionalidades, porque já tem embutido dentro deles, tá? Então, aqui a gente tem os hooks básicos e os adicionais. E a gente vai aprender esses três básicos e mais um aqui do adicional, que é o use callback, tá bom? Vamos começar, então, aprendendo sobre o use state, tá? O use state, ele funciona basicamente da seguinte forma. Eu consigo passar, ele vai funcionar para eu poder manipular os meus dados, né? Para eu ter acesso a variáveis, ou seja, no JavaScript, se eu quisesse criar, né, uma variável, eu colocaria aqui como uma constante, poderia utilizar aqui e-mail, passar o meu e-mail, né? Claro que não é esse, mas poderia passar aqui, né? Só que eu não poderia, se eu quisesse alterar esse valor depois através de uma função, eu não poderia, por exemplo, vir aqui e criar, alterar e-mail, sei lá, criar assim. Eu não poderia fazer assim, ó. E alterar a minha variável aqui. Claro que como ele tá const aqui, eu teria que colocar o let, né, pra eu conseguir. Mas dessa forma, ele não funciona, tá? Então, aqui dentro do React, como que a gente trabalha com variáveis? Toda nossa variável que a gente precisa manipular, por exemplo, aqui o nome seria o e-mail, username, password, a gente vai entender como estados, tá bom? Então, toda variável nossa vai ser um estado. E é aí que a gente vai usar esse use state, beleza? Aqui, ó, a gente vai fazer da seguinte forma, tá? O use state, ele é uma função, tá? Então, ele recebe um parâmetro. Aqui, eu preciso passar um parâmetro para ele. E o que que é esse parâmetro que eu vou passar? É o valor que eu quero que a minha variável seja inicializada, tá? Então, ela pode ser um nulo, ela pode ser um objeto, pode ser um array, uma string, um número, enfim. Você pode passar o que você quiser, tá? Mas você precisa inicializar ela. Então, vou colocar aqui, por enquanto, como um objeto. E o retorno dessa variável, desse use state, é um array com duas posições, tá? Então, eu tenho a posição 0 e a posição 1.
Na minha posição 0, eu vou ter a minha variável, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Lembra que aqui a gente tinha colocado const e-mail, né? Vou comentar aqui. Então, aqui nessa minha primeira posição, digamos que é o meu e-mail, tá? Então, toda essa minha variável aqui, tudo que eu quiser colocar dentro do valor dela, eu coloco aqui em e-mail. O segundo parâmetro é o valor que a gente quer, vamos dizer que é uma função que a gente vai utilizar para alterar esse e-mail aqui, tá? E por que isso? Uma coisa importante da gente aprender é que estado todo o estado aqui dentro do React, ele é imutável, ou seja, ele não muda o valor dele, tá? Não tem como eu fazer, mesmo criando dessa forma, eu não consigo vir aqui e colocar alguma outra informação, tá bom? O que que acontece com os estados dentro do React, tá? A partir do momento que a gente está trabalhando com estados e a gente vai ver aqui nesse segundo parâmetro, toda vez que a gente cria, que a gente atribui um novo valor para essa nossa variável, o que acontece por baixo dos panos é que, na verdade, um novo estado é criado, tá bom? Então, só para a gente entender, aqui digamos que eu vou ter uma função que vai setar, né, um valor para essa minha variável. E, geralmente, a gente chama como set e passa o nome da variável anterior, beleza? Então, esse set nada mais é do que ele é uma função que recebe um valor aqui também, que eu posso colocar o que eu quiser, tá bom? E aí, o que acontece? O React, que a gente vai ver utilizando as funções, toda vez que eu quiser colocar um novo valor aqui dentro dessa variável e-mail, eu vou ter que utilizar esse set e-mail, tá? Eu nunca vou poder atribuir direto nessa variável pelo fato do estado ser imutável, tá bom? Eu vou apagar aqui. E aí, a gente vai ver, né? Como o nome aqui é o primeiro, eu vou colocar aqui o nome pra gente entender como que funciona esse use state, beleza? Aqui dentro, ó, todo atributo aqui, né? Todo elemento do HTML, ele tem as propriedades do próprio HTML, né? Então, a gente tem aqui uma propriedade que é o onChange, que vai fazer alguma coisa quando um elemento do meu input for... eu inserir algum elemento aqui, né? Então, conforme eu for digitando aqui, ele vai acontecer alguma coisa, tá bom? E aí, como que a gente faz? Eu quero que quando o usuário digitar aqui, esse valor que tá aqui seja atribuído nessa minha set nome. E é bem simples, ó. Eu posso aqui, ó, receber, eu posso utilizar o arrow function aqui, né? Então, eu vou utilizar o primeiro parâmetro aqui, que eu posso receber um event, tá? Que é o evento do input. E aqui no segundo parâmetro eu posso colocar assim, ó, um set nome, tá bom? E aí eu vou passar para ele o e.target.value, né? O que é esse e.target? Ele vai pegar o e.target, que é o target seria o meu input, e o value, que é tudo que eu tô digitando aqui, tá bom? Como que a gente consegue verificar se isso de fato tá ocorrendo? Olha só, a gente vai criar aqui uma function, tá? Vamos chamar ela como handleChange, por enquanto. Ou melhor, vamos chamar um handleSubmit, tá bom? Aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar um evento aqui no meu button, tá? Na verdade, aqui no meu form, que quando eu clicar nesse meu button, ele vai imprimir essa minha variável, tá bom? Então, aqui no meu onForm eu coloco um onSubmit, tá? Para essa minha variável handleSubmit. E aqui dentro, o que eu vou fazer é dar um console log no meu nome, tá? E aqui é importante verificar que eu tô colocando no nome, porque é a variável que eu quero imprimir, tá? O set é só para eu setar o valor. E aí, eu vou vir aqui no meu console, tá? Dar uma limpada aqui. Vou digitar aqui o meu nome e vou clicar em cadastrar. E olha só, nada aconteceu, né? Será que nada aconteceu? Fiquem observando aqui desse lado, ó. Eu vou clicar em cadastrar e ele muda rapidamente. Por quê? Uma coisa que eu preciso fazer também é o quê?
como eu tô trabalhando aqui com o formulário, com submit, por padrão, o formulário, quando eu dou um submit, ele vai redirecionar, né, para algum lugar. No caso, aqui, ele receberia uma action, né, por padrão. Então, se eu tentar dar um submit, ele vai tentar redirecionar para algum lugar. E o que eu faço aqui, ó? Eu recebo o meu E, que é basicamente o evento, né, e dou um prevent default, tá? Ou seja, ele vai cancelar todo o evento que esse meu form tiver por padrão, tá bom? E aí, ó, dou um console aqui, dou uma limpada, coloco o meu nome, clico em cadastrar e ele já imprimiu aqui pra mim, beleza? Então, a gente já começa a entender um dos conceitos que tem no JavaScript, né, no React, que é o estado, beleza? E aí, a gente vai aprender, ó, pra gente poder prosseguir, uma coisa muito bacana aqui que a gente pode fazer, que a gente não precisa necessariamente passar somente uma variável, né? A gente pode passar um objeto. Então, aqui, ó, eu já vou passar um objeto, que é o usuário, tá? E vou dar um set usuário. Perfeito? Vou excluir isso daqui por enquanto. E aqui também eu vou fazer uma alteração, tá? Então, ó, digamos que aqui, ó, o meu usuário, ele vai ter a seguinte estrutura, tá? Opa. Ele vai ser um usuário, um objeto, né? Que vai poder ter o name, o string, o e-mail, username, password e phone, tá? Então, aqui, ó, nesse meu onChange, eu quero dizer, ó, você vai dar um set usuários, tá? Só que você vai colocar isso dentro do meu name, beleza? Então, eu coloco aqui um e.target.value, tá bom? E vou pedir para ele colocar dentro de name. E vou copiar isso daqui e colocar nos outros lugares, tá? Claro que eu vou alterar depois. Aqui vai ser o e-mail. Aqui, username. Password. E o phone, beleza? E aqui, ó, pra gente ver como tá funcionando, eu vou dar um console log agora no meu usuário, tá bom? Perfeito. Então, vou vir aqui, ó, limpar aqui, vou digitar Daniele, o meu e-mail, o meu usuário, a minha senha, que a gente já vai tratar, e o meu telefone, tá? E vou dar um cadastrar. E perceba que ele só imprimiu o fone. Mas por que ele fez isso, né? Se eu tô setando aqui o nome, o e-mail, digitei tudo, será que ele não tá pegando? Não, na verdade ele tá pegando, mas o que tá acontecendo? Ó, o fone é meu último atributo que eu tô dando o meu onChange, né? E lembra que eu disse que o estado, o state, né? Ele é imutável. Então, eu preciso criar um novo estado? Então, o que acontece é o seguinte. Aqui ele criou um novo estado. Aqui ele também criou um novo estado e apagou esse. Aqui ele criou um novo, apagou esse. Ou seja, quando chegar aqui, ele apagou todos esses últimos, né? E deixou somente esse. Tá, mas como que eu faço como eu faço para conseguir passar e manter, né, as informações? Eu quero que, além dele criar esse, ele mantenha também o que já tem dentro da variável, né? E aí a gente pode chamar um carinha, pode usar um carinha do JavaScript, que é o REST Operators, tá? O REST Operators, ele vai falar basicamente o seguinte pra gente, ó. Eu quero que você pega o nome e seta nessa variável, né? Mas eu quero também que você mantenha todo o resto que tem dentro de usuários. Então, como que a gente faz, ó? A gente coloca os 3 pontinhos e coloca essa variável usuário. Ou seja, ele vai pegar o nome e todo o resto que tem em usuários, que é o quê? E-mail, username, password e phone, tá bom? E vou copiar isso para os demais, tá?
Opa. Então. Show. E vou fazer o teste agora. Coloco aqui meu e-mail, username, password e telefone. E dou um cadastrar. E na hora que eu clico em cadastrar, ele continua mantendo somente o meu fone. Por quê? Porque eu esqueci de colocar aqui na última variável, né? Agora vai. Vamos lá. Por isso que é importante a gente sempre ter atenção. Perfeito, ó. Agora já tá printando no nosso objeto, tá bom? Bacana, só que ficou um pouco verboso isso, né? Tem que colocar toda hora, dessa forma. Não tem uma forma de eu melhorar isso que a gente tá fazendo? Tem. E olha só que bacana. Vou tirar aqui todos os meus one change, tá? Ficou aqui. Perfeito, eu vou salvar só pra ele arrumar. E aí aqui, vou tirar isso também, que a gente não precisa. Eu vou criar uma function que é a handle change, tá bom? E o que é essa handle change? A gente vai preparar ela para ela poder receber qualquer objeto que a gente tem aqui, né? E inserir dentro desse nosso usuário. Mas para isso a gente vai precisar dar um name para os nossos inputs, tá? E a gente vai colocar o name sendo exatamente o nome que a gente vai ter aqui dentro desse nosso objeto aqui, tá bom? Então, vamos colocar name igual a name igual a e-mail, name é igual a username, name é igual a password e falta o fone aqui. Beleza. Name igual a password. Perfeito. Opa, aqui é fone. Show. Agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar tendo, né, o nosso handle change aqui. Só que ao invés da gente usar toda aquela estrutura, set usuário, põe nome e tal, rest operators, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai colar em todos, né? Beleza? E aqui, a única coisa que a gente vai fazer é chamar essa nossa function handle change, tá? Vou colocar em todos eles. E aqui a nossa function, ela vai receber o event, tá bom? Nesse caso, a gente não precisa colocar o prevent default, porque a gente não tá dando um clique, não tá dando submit, tá bom? E aqui, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai falar pra ele o seguinte. Se eu vier aqui, ó, no meu target, né, no meu input, eu tenho duas propriedades que a gente vai precisar usar. Eu tenho o name, tá? Vou comentar aqui. E eu tenho o value, tá? O value a gente já sabe que é o valor imputado e o name vai ser esse name aqui, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou falar pra ele, ó, adiciona no meu usuário, eu quero que você pegue o name, né, que eu tô passando, e adicione o seguinte valor do e.target.value, tá bom? Então, basicamente, o que eu tô falando pra ele, ó, monta um objeto dentro de usuário com esse name, tá? Que aí vai ser correspondente ao input, e com esse valor, beleza? Se a gente salvar, olha como já ficou bem mais limpo o código, né? Vamos ver se está funcionando. Coloco aqui também o e-mail. Sei lá, qualquer um, e dou um cadastrar. E ele só imprimiu o último, porque mais uma vez a gente esqueceu de colocar o REST Operators, né? Na verdade, nesse momento você já deve ter lembrado e eu que esqueci, na verdade. Então, vamos fazer mais uma vez. Sei lá, colocar assim. Só pra gente testar. Perfeito. O que a gente vai começar a fazer agora é o quê? A gente vai trocar aqui, né, esse type de text para password, tá? Para ele ficar com os pontilhados aqui.
que ninguém precisa ver a nossa senha. E agora a gente vai colocar essa função a gente vai utilizar a nossa API para enviar lá pro nosso back-end, tá bom? Então aqui, ó, a gente pode utilizar o post, tá? E a gente precisa passar uma URL para ele e passar um data. Se a gente vier aqui, ó, no nosso back-end, a gente vai ver que a nossa URL é esse users, tá? E o nosso data vai ser todo aquele data que a gente tem, né? Mas antes aqui eu preciso dar um start aqui no meu back-end, tá? Na verdade era yarn dev. Vou ver aqui que ele tá... Ah, tá. Como eu tô com a pasta, sem a pasta Node Modules, então eu preciso instalar novamente. E agora, provavelmente, deve... Perfeito. Agora tá rodando certinho. Então, vamos lá. A gente volta aqui pro nosso front-end, tá bom? Vamos fazer o quê? A gente vai colocar aquele /users, tá? E o segundo parâmetro que ele passa aqui pra gente, que a gente precisa passar pra ele, na verdade, é o data, tá? Que o nosso data vai ser esse usuário. Então, vamos colocar aqui, beleza? Você vê que a gente colocou um ponto, ele já recebe algumas informações, né? Então, a gente tem um ponto cat, que é se ele der algum erro, o finally e o then. A gente vai colocar esse then aqui, que ele vai retornar alguma coisa pra gente, que é o response, que a gente já aprendeu lá na outra aula, tá? Por enquanto, a gente vai colocar aqui um console log response, tá bom? E vamos ver se ele tá funcionando. Então, vamos vir aqui, né? Vou colocar um e-mail daniteste@gmail.com, daniteste 1, 2, 3, 4, 5, esse daqui. E olha só, ele deu um erro aqui de cores. Por que que isso acontece? Bom, por padrão, o nosso front-end, ele tem que bloquear, né, requisições vindas de URL que ele não conhece, né? Porque imagina que alguém queira acessar o teu sistema, né? Queira pegar informações, né? Então, monta uma página lá e quer acessar a sua API. O que a gente precisa fazer, nesse caso, é instalar uma biblioteca que se chama CORS, tá bom? E aí, a gente vem aqui, ó, no nosso app.js, tá? Antes das rotas, pode ser aqui mesmo. Vamos colocar aqui no nosso middle aqui. Opa, nosso middle aqui. A gente coloca um this.server.use cores e abre e fecha. Só que a gente precisa importar esse nosso cores, né? Então, vem aqui, import cores from cores, tá bom? Aqui, você pode passar algumas propriedades para ele, né? Você pode passar o orange, que vai ser a URL permitida para receber, para poder acessar, tal. Mas como a gente está testando aqui, eu vou deixar ele aberto para todos, tá bom? Então, dou um yarn dev de novo, limpo aqui, né? Volto lá pro meu front-end. Opa, aqui. E vou dar um cadastrar. E ele me deu um retorno, né? Deixa eu colocar aqui. Ele me deu esse retorno aqui, né? Então, eu tenho o config, eu tenho o data, tá? Basicamente, o que sempre vai importar pra gente é o data, né? Então, aqui, ó, ele já trouxe a minha password criptografada, que a gente precisa remover depois, e me trouxe o ID, tá bom? Então, aqui a gente já começou a brincar um pouquinho com o acesso à nossa API, né? Já começou a fazer um pouco mais de sentido. O que a gente vai fazer agora a gente vai trabalhar com a parte de rotas, né? Porque hoje a gente criou aqui os nossos menus, mas a gente não tem roteamento, né? Se a gente clicar aqui, ó, ele continua
na nossa tela de cadastro, porque se a gente for lembrar aqui, ó, o único que a gente tá importando é o nosso register, tá bom? E para fazer essa parte de rotas, a gente vai utilizar essa biblioteca, né? Que é o React Router, tá bom? Então a gente pode vir aqui, ó, ver o Quick Start dele, né? E ver como que faz para instalar. Então a gente vai instalar esse React Router DOM, tá bom? Então vem aqui. React Router DOM. Espero instalar também. Terminando. Perfeito. Pronto. A gente vai começar criando aqui um arquivo de rotas, tá bom? Se você quiser, você pode criar uma pasta. Na verdade, eu vou criar uma pasta aqui, né? Pra gente deixar mais separadinho e vou trazer esse rotas pra cá, beleza? Então, o que a gente vai começar fazendo? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Pra criar as nossas rotas, tá bom? Se você for ver aqui, ele coloca dentro desse app, né? Mas a gente vai criar uma function que vai encapsular todas essas nossas rotas, tá bom? Então, como que a gente faz? Eu vou utilizar o export default diretamente aqui, né? Function, e vou criar essa minha variável rotas, tá? E vou começar importando aqui, ó. Importando o React, porque é importante ele. Vou importar também todas essas informações aqui que ele passa pra gente, tá? E daqui, a única que a gente não vai usar é esse link, beleza? E aqui, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou colocar um return, tá? E vou colocar o nosso router, que foi esse que ele passou, né? Só que eu vou fazer uma coisa diferente aqui, ó. Vou tirar esse daqui e vou colocar só esse switch aqui que ele deixa pra gente, tá? E esse switch, ele vai funcionar da seguinte forma. Se a gente não colocar ele, quando a gente fizer aqui, quando a gente clicar aqui, por exemplo, no cadastro, ele vai abrir o cadastro. Se a gente clicar em home, ele vai abrir o home. Só que sem o switch, ele abre tudo junto na mesma página, tá? E o switch vai falar assim pra ele, ó, eu quero que você abre uma rota por vez, tá? Então, a gente vai colocar tudo dentro desse switch. E aqui dentro, ó, a gente tem esse route, tá? Que é onde a gente vai colocar os nossos componentes. Então, aqui, basicamente, a gente vai passar duas informações para ele, que é o nosso path, né? Que é a URL que a gente quer que o nosso componente tenha e, de fato, o componente, tá bom? E aqui o componente a gente já aprendeu como importa ele, né? Então, vamos vir aqui e dar um import. Vou importar esse meu componente register, tá? Tá dentro de components e register, perfeito. E aqui o que eu preciso é passar ele aqui dentro, perfeito? Vou colocar aqui que ele vai fazer parte da rota dessa path register, tá bom? E vou salvar ele. O que eu preciso fazer agora? Por enquanto, a gente vai deixar só essa rota de registro. E a gente vai vir aqui, ó, no nosso app.js, tá bom? Lembra que a gente tava colocando o nosso registro direto aqui, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai apagar ele e vai importar o nosso routes, tá bom? Porque todos os nossos componentes agora estarão dentro de routes, beleza? Perfeito. E aqui, ó, a única coisa que eu vou fazer é trocar o register pelo routes, tá bom? E vou salvar ele aqui. E olha só, ele deu um erro. Por quê? Lembra que aqui, ó, na documentação, ele tinha passado esse cara aqui pra gente? Então, a gente precisa colocar esse browser router, que vai permitir que a gente utilize rotas dentro do nosso browser, tá bom? Então, vamos importar ele aqui, ó. Import browser router from
React Router DOM. Perfeito. E aí a gente coloca ele por volta disso tudo, tá? Vamos colocar ele aqui como sendo no lugar do nosso fragments, tá? E a gente vem aqui, perfeito, ó. Ele tá na nossa rota aqui no barra, a gente não tem nenhum componente, mas se a gente clicar aqui, ó, em cadastre-se, ele não vai funcionar porque a gente precisa alterar. Lembra que a gente criou também o nosso header? A gente não colocou nenhuma rota aqui, né? Então, vou colocar aqui, ó, register, certo? Venho aqui e agora sim, perfeito, tá funcionando. Beleza? Já aproveitando que a gente tá aqui na tela de cadastro, eu vou falar para ele o seguinte, ó, toda vez que você se cadastrar aqui e der sucesso, eu quero que você me mande para alguma URL, tá bom? E nesse caso a gente vai mandar para URL que ainda não existe, mas só pra gente entender o conceito, né? Ou melhor, vamos criar um componente já que vai ser o nosso home, tá bom? Então, vamos criar aqui nosso home.index. Function home. Como você já sabe, né? Eu vou criar aqui direto. Então, import react from react, beleza? E aqui vou colocar alguma informação como home, perfeito? Vou vir aqui na minha rota e vou importar também esse home. E vou deixar o home como esse barra aqui, tá bom? Venho aqui também aqui. Vou colocar aqui só o barra home, tá bom? Então, ó, percebe que ele não tá mudando, né? E por que isso acontece? Toda vez que a gente tem somente esse barra, a gente precisa passar uma outra propriedade aqui, que é o exect. Por quê? O router, ele não identifica, eu tenho só isso. Não, se você não colocar essa palavra para ele buscar exatamente isso, ele vai buscar, por exemplo, componentes que contenha isso, tá bom? Mas no caso desse começar o barra, a gente quer exatamente isso, perfeito? Então, vamos vir aqui, ó, agora tá funcionando corretamente, tá bom? Então, ó, só pra gente continuar dessa parte aqui. Quando ele clicar aqui em cadastrar, né, se tiver tudo correto, eu vou querer que ele redireciona aqui para essa home. E aí, como que eu faço para ele utilizar o redirecionamento? Se eu vier aqui no meu React Router DOM, eu tenho aqui alguns hooks também, e um deles é esse Use History, né? Que ele vai até falar, ó, esse hook, ele vai te dar acesso ao history da sua instância dentro do seu navegador. E é isso que a gente quer, tá bom? Então, a gente vai aqui dentro do nosso register, tá bom? Aqui. Vou fechar todos os outros. Apagar isso aqui. Daqui também para ficar mais limpo. E vou importar esse use history do React Router DOM. Perfeito? Aqui eu posso ver como que eu utilizo ele, né? Então, eu costumo sempre declarar assim que eu inicio minha function, eu dou um history e inicio ele, beleza? E aí, eu vou colocar, ó, aqui, toda vez que você quer fazer um redirecionamento, você usa o ponto push e passa a rota que você quer fazer o redirecionamento, tá bom? Então, ó, aqui quando vier para esse post, eu vou falar para ele, ó, down history ponto push para a rota do home, tá bom? E ele só vai entrar aqui, na verdade aqui, como eu não vou usar esse response, eu posso passar simplesmente assim, tá bom? Então, se der sucesso, ele vai me enviar para a rota da home, tá bom? Então, vamos vir aqui. Eu venho aqui, ó, no meu cadastro, vou colocar aqui todo N2, só pra gente fazer um teste, né? E vou cadastrar. Perfeito, ó. Ele me trouxe
aqui para essa minha instância, né? Para essa para minha rota, tá bom? Agora, o que a gente pode fazer também? Lembra que a gente tinha feito aqui, ó, no nosso back-end, o login, né? Aqui, nossa Session Controller. Que a gente tem a rota de sessão, beleza? Então, a gente vai criar aqui, no login, a gente vai criar um componente login, tá bom? Que vai permitir que a gente tenha acesso à lista de usuários, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui no nosso front-end, tá bom? A gente vai criar o nosso componente de login. index.js, perfeito? E aí, dentro do login, eu já vou criar mais ou menos a estrutura do register, tá bom? Porque ele vai mudar algumas coisas só. Aqui a gente vai ter o login, né? Login, que vai ter usuário e senha apenas. A gente pode colocar aqui, logar-se, tá bom? É importante mudar aqui, né? Deixa eu mudar aqui nos dois. Login. Perfeito. A gente vai precisar importar ele aqui, né? Dentro de rotas. Duplicar essa rota aqui. Colocar como /login. E também vamos aqui dentro de... Opa, ele tá dando um erro aqui porque a gente esqueceu de colocar o style CSS, né? Mas só pra gente não perder aqui, ó, vamos colocar aqui /login, tá? E aqui a gente vem e coloca dentro de login também um styles.css, tá? Então, vamos copiar aqui toda essa informação. Vamos colocar aqui dentro. Claro que daria pra gente colocar num lugar em comum para ambos, né? Mas vamos deixar aqui e aí fica como lição de casa também, beleza? Se a gente vier aqui, ele vai estar em login, perfeito? Então, agora, o que a gente vai fazer? Bom, aqui se a gente voltar aqui no back-end, a gente enviava, né, para dentro desse session, a gente enviava o username e o password, tá bom? E é isso que a gente vai fazer. Vamos voltar aqui no front-end, dentro de login. E aqui, ó, a gente vai criar essa rota como sendo session, tá bom? Só que aqui agora, a gente, por enquanto, vai deixar esse history push, por quê? Eu quero ver qual que é o retorno que ele me traz dentro do meu data, né? Se de fato ele tá fazendo essa requisição corretamente e tá me retornando o meu token, tá bom? Porque a gente precisa do token, né? Então, a gente vem aqui, ó, vou colocar Daniele, 1, 2, 3, 4, 5, acho que era esse, e Session Not Found. Vamos ir aqui, confirmar a rota no back-end. Vamos ver o que ele deu aqui, ó. Ah, perfeito. Ele tá falando incorrect password or username. Perfeito. Vamos ver se é 1, 2, 3, 4, porque eu não me lembro. E foi. Então, ó, finjam que a gente não colocou, né? Então, vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4. E aí, perfeito, ó. Ele trouxe o token e trouxe o meu user, tá bom? E agora, o que eu quero fazer, tá? Eu quero que essas minhas informações, elas sejam armazenadas, tá bom? E aí a gente vai aprender mais um hook que tem dentro do nosso React, tá bom? Que é o use context,
tá? E o que eu quero fazer com esse use context? Eu quero que essas minhas informações, o nome, o usuário e tal, ele fique armazenado aqui, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, um context, perfeito? Vou criar aqui um auth context, tá? Que vai ser um JavaScript. E aqui, ó, se a gente entrar na documentação, tem tudo falando como que a gente vai utilizar ele, tá bom? Por isso que é muito importante a gente conseguir ler uma documentação, né? E aí aqui, ó, no meu context, eu vou vir e vou fazer dessa forma, ó. Eu vou importar o React, tá? Do pacote React. E vou importar também o meu use context, certo? Primeira coisa que eu vou fazer é criar o meu context, né? E aqui, ó, na verdade, eu preciso dar um create context, tá? Porque eu preciso criar um contexto, né? Então, aqui, ó, eu crio o meu contexto, perfeito? Dentro do meu contexto, eu também preciso ter um provider, né? Que é quem vai prover as minhas informações, tá? E se a gente for olhar assim o React, uma propriedade que todo componente tem e pode repassar é o children, tá bom? Que é o que tem dentro do componente. E é isso que eu vou repassar para ele, tá? Então, eu vou fazer basicamente o seguinte, ó. Eu vou dar um return, tá? E aí, eu vou dar um auth context.provider, tá? Que se a gente for olhar aqui na documentação, a gente tem que ter o contexto e tem que ter o provider dele, tá bom? Até deixar aqui do lado. E aqui dentro desse provider, eu vou passar o que eu receber em children, tá bom? Se a gente der aqui, ó, um Ctrl espaço, opa, aqui, ó, pronto, tá lá pra baixo. A gente vai ver que uma propriedade que o provider tem é um valor, né? Ou seja, eu posso atribuir um valor dentro desse provider, tá? E uma coisa que eu esqueci de falar, né? O que é, na verdade, esse context? O context a gente usa quando a gente quer compartilhar, né, algum contexto. Ou seja, eu tenho uma informação que eu quero que seja compartilhada tanto nesse meu componente quanto nesse meu componente, tá? Eu quero que ele seja compartilhado no componente login quanto no componente header, tá bom? Então, a gente pode utilizar o context que já vem por padrão dentro do React, tá? E a gente consegue criar um contexto e repassar esse contexto para outros componentes, tá? Claro, a gente tem o Redux também, que pode fazer isso, mas o context ele já vem por padrão dentro do React, né? Muitas vezes a gente acaba não utilizando ele, e é muito bacana a gente entender o conceito dele, tá bom? Então, entendido o context, né? A gente pode compartilhar informações dentro de componentes, tá bom? A mesma informação dentro de componentes, tá? E esse provider, ele tem ele pode repassar um valor, tá bom? Dentro dele, beleza? Então, eu vou colocar só um nome aqui de teste, só pra gente ver como que funciona, beleza? E aí, eu quero exportar essas duas constantes. Como que eu posso exportar ambas constantes? Posso colocar assim, ó, export auth context e auth provider, beleza? Eu vou salvar esse aqui e aí eu vou fazer o seguinte, eu preciso colocar esse meu provider por volta da minha aplicação toda, né? Porque eu quero que toda aplicação tenha acesso ao meu provider, tá? Então, o que eu faço? Eu venho aqui no meu app.js e vou importar, né? Dentro de context. Deixa eu tá meu context. Opa. Ah, tá. Ele ficou dentro de componentes. Beleza. Sem problema. Então, eu venho dentro de context, auth context e vou importar o meu auth provider. Beleza? E aqui, eu vou colocar ele por volta de tudo isso. Tá bom? E vou dar acesso à minha aplicação toda a esse auth provider. Como que eu sei que ele está funcionando? Tá?
quando a gente criou aqui o nosso context, quando a gente deu o create context, a gente tem um outro cara que a gente pode utilizar, que é o use context, né? Ou seja, a gente passa um contexto para esse use context e a gente tem as informações que tem dentro dele, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, no nosso header, tá? Vamos importar o nosso auth context de dentro de context, auth context, perfeito. E aqui a gente precisa importar o use context, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, um context, use context, e passar esse auth context para dentro dele, perfeito? E vou dar um console log aqui, passando o contexto, né, e esse meu context, tá? Vou salvar e vou vir aqui no meu console log e olha só, ele printou esse meu nome que eu tinha colocado aqui dentro, né? Bacana. E o que a gente, como a gente criou, né, esse auth provider, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse handle submit aqui, que tá fazendo a nossa autenticação, e a gente vai repassar para esse nosso provider, tá? Por quê? Eu quero que quando ele fizer o login, se as informações estiverem corretas, eu quero que ele disponibiliza essas informações aqui pro meu provider, beleza? Então, o que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou começar criando uma constante, né? Authentication, que vai servir para fazer o meu login, tá bom? E aqui, ó, uma coisa bacana também que a gente vai utilizar nesse caso. Tem um outro hooks, lembra que a gente tinha falado? Que é o use callback, tá bom? Que ele basicamente provê e permite que a gente faça funções, né? Sem aquela estrutura de function, tal. É um hook bem bacana que ele basicamente memoriza uma função, né? Então, a gente pode entender ele como... ele vai economizar algumas requisições e só vai chamar a função quando de fato for necessário, beleza? Então, ó, eu vou colocar aqui o use callback, tá? Ele recebe o primeiro parâmetro, que é um arrow function, tá bom? E aqui dentro eu vou colocar esse meu api.post, tá bom? Só que eu preciso importar esse meu API, né? Perfeito. Aí aqui eu vou falar o seguinte, ó. api.post, né? Na rota sessions, passando uma informação que eu desejo, que na verdade eu preciso receber aqui no meu use callback, né? Que é o e-mail, não, é username e password, tá bom? E aqui eu tô fazendo a desestruturação que a gente já aprendeu lá no back-end. E aqui eu vou passar para ele, ó, username e password, beleza? Aqui eu vou dar um ponto then. E aqui ele vai me retornar esse meu response.data, certo? Só que eu vou querer usar esse meu response, eu vou querer setar esse meu response.data dentro de um estado que a gente vai disponibilizar aqui pro Valley, tá bom? Então, eu vou criar aqui um estado, tá? Que vai ser o meu auth. E vou dar um set auth. Vou dar aqui um use state. Que vou inicializar ele como um objeto, beleza? E aqui eu vou falar para ele, ó. Ctrl Z aqui. O que foi que eu fiz? Beleza. Ah, tá. Preciso importar aqui, né? Então, eu vou setar, né? Dentro desse meu auth, o response.data, beleza? E aqui, eu vou disponibilizar, ao invés desse nome, eu vou disponibilizar essa minha callback, tá? E também esse meu estado, perfeito? E aqui também o use callback, ele vai receber um segundo parâmetro que vai ser o momento que essa função vai ser chamada, beleza?
Então, aqui a gente pode colocar vazio por enquanto, tá? Meu then faltou aqui o response e meu arrow function. Perfeito. Onde ele tá dando erro, login, tá? Porque eu tirei daqui. Então, aqui, ó, a gente vai importar o nosso estado, tá bom? Então, vou importar aqui, ó, o nosso context, na verdade. Então, dom auth context from context, auth context, use context, da mesma forma que a gente fez anteriormente, tá? Passando esse, tá? Só que aqui eu vou querer apenas essa informação aqui, ó, o authentication. Então, vou fazer uma desestruturação aqui também, beleza? E aqui onde eu tava passando tudo isso, eu vou passar o meu authentication e vou passar usuário.username e usuário.password, beleza? Vou salvar. E aqui eu vou colocar um console log, né, antes dele aqui, só pra ver se ele tá trazendo certinho o que a gente precisa, tá? Então, vou colocar aqui um console log, return, como sendo response.data, tá? Salvo, venho aqui e dou minha senha. Deu erro de novo. User not found. Será que não é isso? Vamos ver aqui o que ele ocorreu, se ele conseguiu mandar, né? Eu tava batendo a cabeça aqui, e aí eu olhei aqui no login, eu tô passando username e password, né? Mas na verdade o que eu preciso passar é apenas o usuário, porque aqui eu tô fazendo a desestruturação dele, né? Então vamos ver agora. Daniele, passo a minha senha e tô logado. Perfeito. E agora o que eu vou fazer, só pra gente ver, né, o context sendo colocado em prática, agora que a gente tem aqui, né, ele está sendo setado nesse nosso auth, né, a gente está repassando esse auth para um outro lugar. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir aqui no meu header e eu quero que se tiver o nome de usuário, né, aqui a gente tem o retorno dele, e a gente tem aqui, né, o objeto user com o name, tá? E eu quero setar esse nome aqui, tá bom? Então, como que a gente pode fazer? Ó, a gente vem aqui no header, cadê o header? Aqui, tá? Vou fechar os outros. Salvar aqui. Eu já tenho o meu contexto aqui, então eu vou querer desestruturar, só que agora eu vou querer o meu auth, tá? Aqui eu vou colocar um strong, né? Vou colocar um strong como seja bem-vindo ou bem-vinda. E vou colocar o meu auth.user, né? Ponto name. Acredito que seja esse daqui. Tá. Na verdade, aqui ele tá falando que não pode ler a propriedade nome porque a gente não tem, né, nada aqui dentro dele. Então, a gente pode utilizar essa propriedade aqui do JavaScript, que ele verifica, né, se tem alguma informação. Se não, ele coloca, ele só permite que a gente acesse, né, que a gente utilize esse user.name se tiver esse username preenchido, tá? Então, a gente vai vir aqui e vai colocar novamente a senha e vai logar.
a gente não vai ver nada porque ele apareceu em preto aqui, né? Então, eu vou vir aqui, ó, antes de mais nada, a gente vem aqui, ó, no nosso Styles, tá? Então, a gente vai vir dentro de Header Strong. Vou colocar aqui, ó, Header Font Strong. E a gente vai colocar a cor dele como um branco, tá bom? E olha só, a gente consegue definir essas informações, né? E ele já tá trazendo aqui pra gente, tá? É mais um conceito do React que a gente pode utilizar. Uma coisa também que a gente pode fazer, né, aqui pra melhorar isso, se a gente, no caso, quiser colocar esse seja bem-vindo pra esse lado, a gente pode fazer dessa forma aqui, ó. A gente pode pegar esses que são usados, colocar dentro de uma nave, né? Seria o navbar. E a gente vem aqui, ó, no Styles, tá bom? A gente cria aqui, ó, dentro do header mesmo, né? A gente já tem o header. E a gente vai falar pra ele o quê, ó? Dá um justify content space between, tá? Então, o que ele vai fazer? Ó, ele vai colocar um espaço entre eles, perfeito? Outra coisa também que a gente pode fazer para melhorar, a gente só vai querer que mostre esse seja bem-vindo se a gente tiver um username, perfeito? Então, vamos colocar aqui, ó, uma propriedade que a gente pode utilizar aqui, um macete do React. A gente pode falar assim, ó, verifica, né, dentro desse auth.user. Se tiver alguma informação, você preenche o resto. Aí você pode usar o e-comercial dessa forma. Então, ó, não tem nada preenchido aqui, certo? Se eu preencher aqui, ele já me traz aqui, né? Então, ó, é mais uma coisa que a gente consegue utilizar aqui, perfeito? E agora, ó, a gente vai dar aquele push, né, que a gente estava utilizando, a gente vai colocar ele aqui dentro, né, do nosso authentication. Aqui embaixo, na verdade, né? Então, vamos dar um history.push pro barra. Perfeito? Então, vamos ver se está funcionando. E vamos clicar em logar-se e ele já traz aqui o nosso home. Perfeito? O que a gente vai fazer agora dentro do nosso home a gente vai utilizar a última rota que a gente criou aqui, que lista os nossos usuários de dentro da aplicação, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode vir aqui no back-end, tá? A gente vai começar importando o nosso API, né? Barra services barra API, é isso? Porque ele tá dentro de, acho que barra. Cannot resolve, tá dentro de API não está. Ah, tá. A gente provavelmente tá. Acredito eu que o VS Code tenha se perdido, tá? Então, só um momento que eu vou reiniciar ele. Bom, depois de um segundo ele acabou reiniciando aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai aprender mais um hooks, tá? E esse é o último hooks que a gente vai aprender, que é o Use Effect, tá bom? Basicamente, o Use Effect, ele vai funcionar como uma função de efeito. E o que isso significa? A gente vai criar aqui ele, tá? E ele tem mais ou menos a estrutura do Use Callback. Então, ele recebe uma arrow function aqui, né? E eu tenho um segundo parâmetro aqui, que é um array de dependências. Aqui dentro desse meu Use Effect, eu vou fazer alguma ação dentro dele, né? Então, ó, só pra gente ver. Vou colocar aqui um console log, iniciou o home, tá? Vou salvar, vou vir aqui no meu inspecionar elemento e no meu console e eu vejo aqui, ó, o que eu coloquei, iniciou o home. Por quê?
Nosso use effect, ele vai ser um efeito que ele vai rodar sempre, pelo menos uma vez, que vai ser no início do nosso componente. Quando o nosso componente for renderizado, ele vai rodar, tá bom? Então, sempre, pelo menos uma vez, o nosso use effect, ele vai rodar. E para que a gente vai utilizar ele? Bom, nesse caso aqui, a gente vai querer que ele retorne pra gente a lista daqueles usuários que foram cadastrados na nossa aplicação, né? E como que a gente consegue fazer... Como que a gente consegue fazer isso? A gente vai criar aqui uma função dentro dele, tá? Porque não é bom que... A gente pode até fazer solto assim, né? Então, vamos fazer. api.get, né? /users. E aí, a gente vai usar o .then, que ele vai dar um response pra gente, né? Lembra que a gente tinha os use states e a gente vai utilizar o use state aqui também, tá bom? Então, vamos criar um use state de usuários, set usuários, use state. E dessa vez ele vai receber um array, tá bom? Porque ele vai ser um array de objetos. E aqui eu dou um set usuários, passando o meu response.data. Perfeito? O que a gente pode fazer aqui nesse momento? Bom, vamos salvar por enquanto e ver o que vai acontecer, tá? Ele deu erro 401. Lembra que a gente colocou essa rota como uma rota autorizada? Então, o que a gente precisa é receber o contexto. O que a gente precisa é receber os dados que a gente fez aqui, né, do nosso login, receber esses dados e pegar o token e repassar para esse nosso Axios, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos começar importando o nosso auth context, que está dentro de context, auth.context, beleza? Isso daqui a gente já estudou como que é, né? Então, vou pegar o auth dentro de context, use context, né? Vou importar ele. Vou usar ele aqui, tá? Dentro desse context também a gente pode fazer uma desestruturação e pegar aqui o token. Só que eu vou deixar só dessa forma aqui para ficar mais claro, beleza? Se a gente der um console aqui log, né? A gente já sabe que ele tá dentro de auth.token, né? Que a gente já tinha visto lá antes, beleza? Mas como que eu repasso isso para minha chamada aqui, para essa minha requisição? Bom, se a gente vier aqui, ó, no Axios, a gente vai procurar por essa opção Headers, né? Aqui a gente tá vendo que ele passa dentro do Create, mas a gente também consegue passar ele dentro de um método Get, tá? Só achar aqui. Aqui, ó. A gente pode pegar esse daqui como exemplo, tá? Então, no caso, esse daqui é um post, mas a gente percebe que, no nosso caso, opa, a gente vai passar aqui como o segundo parâmetro, que vai ser o nosso authentication, tá bom? Então, a gente vai passar ele aqui dentro, ó. A gente vê que ele tem as configurações aqui, né? E se a gente der um Ctrl espaço, tem o headers dentro dele, tá? Então, a gente vai passar o auth.token dentro dele. Mas para isso a gente precisa se logar na aplicação, né? Vamos lá, Daniele. Isso aqui depois a gente pode até ver como que faz para ele armazenar e manter os nossos dados, né? Tá, ele deu erro por quê? Bom, aqui, na verdade, eu não tô passando ele dentro de um authorization, né? Eu tô passando ele direto dentro do meu headers. Então, eu preciso criar, né, um cara que se chama authorization. Na verdade, ele vai ser um objeto authorization, que ele vai ter essa estrutura, né? Lembra que a gente tinha falado lá que ele é o bearing e mais o token, tá bom? Vou vir aqui dentro de login, porque ele tá perdendo, ele não tá armazenando o nosso valor, né? Ele continua dando erro e vamos ver aqui o porquê que ele tá dando o erro. Provavelmente ele não tá... ele tá dando invalid token porque provavelmente ele não tá... tá, isso aqui provavelmente seja
Vou fazer de novo, porque acho que ele ficou alguma sujeira da outra requisição, né? Ah, tá. A gente vai precisar fazer uma verificação aqui, ó. Se ele tiver o token, a gente faz essa chamada, tá bom? Porque pode ser que a primeira vez ele não tenha ainda o token, beleza? Voltamos aqui. E vamos nos logar. Perfeito, né? Nossa chamada já tá funcionando. Se a gente vier aqui na aba Network, a gente vai ver esse Users, né? E ele já tá retornando pra gente, beleza? E aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses nossos usuários, a gente vai percorrer o nosso map e vamos colocar dentro de uma tabela, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar dentro de uma div e dentro de uma table, tá bom? Ó, se você, por acaso, não sabe como criar uma tabela, eu vou deixar esse link aqui, tá? Pra você, com as instruções para a criação de tabela, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai criar um tbody. E aí, dentro dele, a gente vai colocar os cabeçalhos da nossa tabela, tá bom? Que vai ser... O que a gente vai ter aqui? Bom, vou colocar aqui e-mail, nome e usuário, tá? Só por e o username, beleza? E aqui dentro a gente vai colocar, na verdade, isso aqui é o thead. E agora sim vai ser o tbody, bom? E aqui, como que a gente faz para percorrer o nosso array, tá? A gente vai precisar criar um map para percorrer esse nosso array. Então, a gente pode fazer dessa seguinte forma. A gente cria aqui, ó, abre e fecha chaves, coloca aqui o nosso array, né? Usuários, isso. E coloca um map, tá bom? E aí, aqui a gente vai conseguir percorrer o nosso array e colocar valores, manipular ele aqui dentro, tá bom? Então, a gente vai utilizar um tr. Na verdade, esse tr tem que estar aqui fora. E a gente vai começar a dar o td, que vão ser os valores correspondentes aos nossos thead, tá bom? Então, aqui a gente coloca usuário.email, tá? E a gente vai fazer a mesma para todos os outros, tá? Então, vamos colocar o name, o password, a gente colocou duas vezes aqui, né? Username e o phone, tá? Só alterar aqui para fone, telefone. Vou salvar, tá? Ele deu, na verdade, aqui um erro, porque eu preciso colocar ele como chaves, tá? E que eu vou precisar fazer uma pequena alteração nele. Colocar tudo isso dentro de um return. Onde ele tá sem as chaves. Tá, na verdade aqui, ó, a gente precisa colocar esse tr aqui dentro, né? Agora sim, vamos fazer de novo o login, né? E o nosso resultado já tá aqui em tela, beleza? Só agora pra gente fazer uma pequena alteração, né? Pra que a gente não precisa ficar toda hora buscando e fazendo
o login, o que a gente poderia fazer aqui, ó, na hora que a gente faz o nosso context, tá? A gente poderia armazenar também essa informação dentro de um... A gente pode armazenar o token dentro de um local storage, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. A gente tem o nosso local storage, que são onde tem algumas informações, né, de alguns sites que a gente acaba acessando, né? Então, aqui dentro a gente consegue ter algumas informações, tá? O que a gente vai fazer é, vamos dar um set item, tá? Vamos dar um nome para essa nossa aqui, vai ser token total 0. E vamos passar aqui como sendo o response data, né, .auth.token, tá? Só pra gente ver. E aí, aqui a gente vai recuperar a nossa informação, né, aqui dentro do nosso home, tá bom? Então, aqui, ó, ao invés de a gente pegar esse nosso auth, o que a gente vai ver? A gente vai pegar o token, né, do local storage, get item, do token total, qual que é o nome que a gente colocou? Total 0, beleza? E vou fazer a mesma verificação aqui, né? Se token, eu passo o token, tá bom? A gente pode excluir isso aqui, que a gente não vai precisar. E agora a gente precisa também fazer uma alteração. Na verdade, aqui é get item, tá bom? Perfeito. Só que aqui a gente precisa fazer uma alteração, ó. Tá vendo que ele tá falando... Ele tá dando alguns errinhos aqui, né? O primeiro erro é porque toda vez que a gente usa um map, a gente precisa colocar uma key por volta dele. O que é aqui? É uma chave que vai ser única para dentro desse nosso elemento, tá? E no caso, essa nossa aqui vai ser usuário._id, né? Que vai ser uma chave única dentro do nosso elemento, tá bom? Então, vamos salvar aqui. Opa. Salvou no lugar errado, pronto. Agora, a gente vai vir aqui, ó, vamos fazer o login novamente, tá? Sim, ele não tá dentro de auth, né? Ele fica dentro somente de token, né? Acredito que seja isso. Vou fazer o login aqui. E ele tá funcionando aqui, tá? Demorou um pouquinho pra carregar, mas ele já tá funcionando. Bom, galera, o vídeo acabou ficando um pouco extenso, né? Porque eu quis passar bastante, assim, o conceito de React. E realmente seria difícil passar o conceito em pouco tempo, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram também, quiser colocar alguns comentários, críticas também, seria muito bom, né, pra mim. E também tô aberta aí a ouvir sugestões de temas que vocês gostariam de fazer, né? Se vocês quiserem que eu ensine como fazer o deploy, tanto do back-end quanto de front-end, coloca aí nos comentários também, para eu saber, tá bom? E aí eu vou subir esse projeto no Git, né? Como das outras vezes, e vou colocar também no link da descrição, tá bom? O link na descrição, tá bom? E aqui vocês podem brincar e fazer o CSS da forma como vocês gostarem, tá bom? Então, agradeço aí por vocês terem ficado aí até esse momento e contem comigo aí para qualquer coisa, para tirar dúvidas e o que precisar, tá bom? Falou, tchau, tchau!